Queridos, boa noite a todos. Desejo cumprimentar a todos vocês com a paz do Senhor. Queridos, já foi lido aqui o texto de Lucas, capítulo de número 15. Eu só quero aqui ler com vocês. Lucas, capítulo de número 15. Versículo de número 32. Livro de Lucas, capítulo de número 15, versículo de número 32. Só vamos fazer uso deste versículo, deste parágrafo. Lucas, capítulo de número 15, versículo de número 32, está aí no telão. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão, ele estava morto e reviveu. Ele estava perdido e foi achado. Alegremo-nos e regozijamo-nos, porque este teu irmão estava morto. É interessante observar a expressão desse pai, porque para este pai, este filho cujo qual ele está dizendo, falando para o seu filho mais velho, para esse pai, era que ele não tinha mais esperança, eu reitero, absolutamente nenhuma esperança de encontrar este filho. Para este pai, este filho, conforme ele relata para o seu filho mais velho, ele estava morto. Ou seja, o que ele está dizendo é que para ele não tinha mais expectativa nenhuma de ver o seu filho novamente. E ele vai dizer, mas ele reviveu. Ele tinha se perdido, mas foi achado. É interessante observar que das 60 parábolas ditas por Jesus enquanto ele exerceu o seu ministério durante 3 anos e 6 meses, essa trilogia bíblica dita por Jesus, as três parábolas têm um final feliz. Vou lhes dar o exemplo. A mulher perde uma das dracmas das 10. Ela varre a casa, acende a candeia, pega a vassoura, limpa, até achar. Quando ela encontra a dracma que estava perdida, ela convida as amigas e os vizinhos para se alegrar, porque ela tinha achado aquilo que ela estava procurando. Segundo, o pastor de ovelhas perde uma das ovelhas. Ele deixa as 99, vai em busca daquela ovelha que estava perdida. E ao achar, existe festa, existe alegria, existe contentamento, existe regozijo. E ao terminar aqui a parábola do filho pródigo, o pai deste filho faz festa, ou seja, na dracma perdida há festa, na ovelha achada há festa, no filho que retorna há festa. Esta parábola aqui dita por Jesus é muito difícil reinterpretá-la
e contextualizá-la nos nossos dias atuais. Porque como eu vou pegar, é por isso que pregar não é fácil, é difícil, gente. Quem disser que pregar é fácil, não é. Pregar é difícil. Porque você está falando de história de 2000 anos atrás. E como o pregador vai pegar uma história que aconteceu 2000 anos atrás e vai contextualizar depois de muitos anos que se passaram. Me diga como. Porque antes, e isso é um dos princípios da hermenêutica, que é a interpretação da Bíblia. A Bíblia é o seu próprio intérprete, ela mesma se interpreta. E o que é que a hermenêutica diz? Há um princípio bíblico que diz que antes da Bíblia falar para nós hoje, um dia ela falou para alguém no passado. Por isso que pregar não é fácil. Por isso, Espírito Santo, meu amigo Espírito Santo, se não for a tua ajuda nesta noite, não tem como se expressar. Eu não me apego aos conhecimento humano, e eu sou como o apóstolo Paulo, Senhor, quando diz que não se confiava na sua letra, no seu conhecimento, mas o que ele tinha era pautado na pessoa do Espírito Santo. Espírito de Deus, nesta noite, eu me aproprio do mundo espiritual e me direciono até o trono de glória do eterno e poderoso Senhor. E te peço, Senhor, quebra os corações endurecidos neste lugar. Que a tua palavra encontre guarida neste coração e que seja como semente. Todo espírito de orgulho seja quebrado nesta noite. E que o teu Espírito fale conosco. E se você pode dizer amém, você pode aplaudir ao Senhor. Queridos, eu sei que hoje é o culto do filho pródigo. E culto do filho pródigo dá a ideia de que a igreja deve fazer esse culto para trazer os que se afastaram. Os que se afastaram. Só que eu tenho uma pegada diferente hoje. Hoje eu quero falar sobre aprendendo com os erros do filho pródigo. Aprendendo com os erros do filho pródigo. Eu aprendi nessa minha vida de que é muito melhor você aprender com os erros dos outros do que errar para depois aprender. Eu vou repetir. É muito melhor você olhar para os erros dos outros e extrair lições para a sua vida e não cometer os mesmos erros do que o outro cometeu. Então, devemos olhar para os erros dos outros não como um olhar crítico, porque também nós somos humanos. A diferença do irmão do filho pródigo, como o evangelista Joênio falou aqui, é que o irmão do filho pródigo, ele olhou para o seu irmão com olhar crítico. O problema do irmão do filho pródigo foi olhar para a atitude do seu irmão, foi olhar para os erros do seu irmão. E isso é muito problemático, porque o que tem de gente no nosso meio que só sabe olhar para o erro dos outros. Não. Você não deve olhar para os erros dos outros e criticar o erro dos outros. Você deve olhar para o erro dos outros e tirar lições para você não cometer os mesmos erros. Então é muito melhor a gente aprender com os erros dos outros do que errar para depois aprender. E o pai do filho pródigo, cujo qual
não diz o nome, não diz o nome do filho, não diz o nome do irmão, do outro irmão mais velho, não diz o nome do pai. Por quê? Porque é uma parábola. Lucas, como escritor que escreveu o que Jesus estava falando, ele não estava preocupado, gente, de dar nomes, de citar nomes, porque a maior lição não é a nomenclatura. A maior lição aqui não é quem tem nome. A maior lição aqui, até porque quem tem nome pode errar. A maior lição que podemos extrair desta parábola contada por Jesus é esta: nós devemos olhar que nós temos um pai, como era o pai do filho pródigo. E o que era a expectativa do pai do filho pródigo? O pai do filho pródigo era alguém que amava os seus filhos. O pai do filho pródigo era alguém que criou expectativa para com seus filhos. Jamais o pai do filho pródigo já tinha no seu coração, ou entendia, ou compreendia, ou tinha a noção de que um dia o seu filho iria pedir a herança, o filho mais novo, o que lhe era de direito. Porque a expectativa do pai era deixar com que o filho crescesse, amadurecesse, evoluísse, estivesse ao lado do seu pai. Por isso, não me chama a atenção do filho mais novo pedir o que lhe era de direito, porque a expectativa era essa. Não me chama a atenção do filho mais velho reclamar, porque o pai está dando festa para alguém que era desertor, alguém que lhe desrespeitou. Não me admira, não me admira. Também não me admira um pai que parece que faz aquilo que o filho quer. Porque o que eu acho interessante é a expectativa desse pai, queridos. Por quê? Porque o texto não diz, a parábola contada por Jesus não diz em momento algum que o pai, ele criou objeção para dar para o filho aquilo que lhe era de direito. O texto não diz que o pai criou objeções, criou barreiras, colocou dificuldades, disse que não dava, até porque Jesus está falando para uma cultura do Oriente. E qual era a cultura do Oriente? A cultura do Oriente era esta: o filho só podia herdar o que lhe era de direito se o pai chegasse a falecer. Então subtende-se, queridos irmãos, que este filho, ao pedir a herança que lhe era de direito, está matando seu pai em vida. Por isso, eu quero nesta noite falar para os irmãos do erro deste rapaz. Portanto, eu quero dizer para os irmãos que nós devemos ter cuidado com as decisões que devemos tomar em tempo de crise, em tempo de calamidade, em tempo de ressentimento, em tempo de remorso, em tempo de falta de perdão. Nós devemos tomar cuidado com as decisões que vamos tomar no tempo de crise, no tempo de dor, no tempo de angústia, no tempo de calamidade. Jesus não dá detalhes daquilo que ele está falando, mas os pormenores nos mostram que dentro desta casa, o pai não estava em crise, o filho mais velho não estava em crise. O que estava em crise era o filho mais novo. O que estava em crise
era aquele que estava pedindo a herança. Provérbios capítulo de número 14, versículo de número 12. O sábio Salomão, no final da sua vida, ele disse assim: há caminhos que parecem ser direito, mas o fim delas conduz para a morte. Queridos, pensa comigo. Eu não estou pregando aqui para gado. Eu estou pregando para gente inteligente. Eu não estou pregando aqui para Maria vai com as outras. Eu estou pregando aqui para gente que entende e compreende as Escrituras. Entendendo as Escrituras e compreendendo o mesmo, o que estava acontecendo por trás dos bastidores? Dos maiores escritores cristãos, chamado William Hendrickson, ele diz nos pormenores que Jesus estava contando esta parábola para tirar a crise do coração daqueles que estavam lhe ouvindo. Porque aqueles que estavam ouvindo Jesus falar esta parábola estava com o coração em contrito, estava com o coração em conflito, estava com o coração em crise. Pastor Josué, será que tem alguém aqui entre nós que o seu coração está em crise? Tem muitos. O problema não é ter crise. Olhe para cá. Crise por crise todo mundo tem. Tem gente aqui que, assim como eu, se me colocar de cabeça para baixo e balançar, não vai cair um real furado. Mas em contrapartida, aqui neste país chamado Brasil, existe gente que tem tanto dinheiro, mas tanto dinheiro, que não sabe o que fazer. Mas a crise vem para mim que não tem uma moeda furada, mas também vem para quem tem muito dinheiro. Porque a crise não escolhe idade, a crise não escolhe tamanho, a crise não escolhe beleza, a crise não escolhe razão social, a crise não escolhe status. O que eu estou querendo dizer é que a crise, ela vem para qualquer um de nós. Crise por crise todo mundo tem. Quer ver? Quem está passando por crise aqui? Ninguém. Só Deus sabe. O segredo, sabe o que é? O segredo, o foco da visão, escute isso, não está na crise, gente. O foco da visão não está na crise que nós estamos vivendo agora, neste momento. O foco da visão é de como nós nos portamos diante da crise. Qual é a nossa atitude diante dela? Será que, assim como o filho pródigo, a gente vai abandonar o pai? Diga comigo, não. Mas será que não? Porque, escute, a atitude do filho pródigo de sair da casa do pai não foi uma decisão tomada da noite para o dia. Ou seja, ele estava perdido dentro da casa do pai. Ele estava na casa do pai, ele tinha tudo na casa do pai, ele tinha pão com fartura, ele era o príncipe.
Porque é assim que Deus nos trata. Escute isso. É assim que Deus nos trata. Deus nos trata como príncipes, como princesas. Deus nos trata com afetividade, com amor. Deus nos trata como filhos. Só que essa crise existencial do filho pródigo, ela não aconteceu da noite para o dia. Ele não tomou essa atitude. Ou seja, há muito tempo que ele vinha alimentando o sentimento de largar o seu pai. E a minha pergunta é muito simples. Há quanto tempo faz que nós estamos na casa do Pai, perdidos? O alimento que o Pai oferece para nós, parece que não nos alimenta mais. A mesa que o Pai coloca para nós, mesa com fartura, nós estamos tão obesos. Porque na casa do Pai há pão com fartura. Porque menino é assim, menino é assim, menino é assim, menino é assim, gente é assim. Quando ele tem, ele não valoriza o que tem, porque tem. Quer ver uma pessoa valorizar? É quando ela não tem, mas quando tem, não há valorização. E a pergunta que eu faço esta noite é a mesma pergunta do Espírito Santo que está falando aos meus ouvidos aqui. O Espírito Santo diz assim: Josué, diga à minha igreja, diga ao meu povo, que o que é que está faltando para eles? A impressão que a gente tem é que quem está lá fora é mais feliz do que a gente que está aqui dentro. Isso não é um carão, gente. Isso é o meu tom de voz, viu? Estou dando carão em ninguém. Isso é meu tom de voz. Se acostume, pelo amor de Deus. Estou com mais de 3 anos pregando aqui. Esse é o meu tom de voz. Não estou dando carão em ninguém. Aleluia. Você já parou para... A impressão que a gente tem é que quem está lá fora é mais feliz do que a gente. Porque o que tem gente que está sentado à mesa do Pai, come de tudo, tem pão com fartura, do bom e do melhor. Mas apagou as luzes, fechou a porta da igreja, o pastor deu a bênção apostólica, acabou o culto. Ele vive lá fora como se estivesse em escassez. Como se não tivesse se alimentado aqui, como se não tivesse comido. E o que tem de gente ranzinza, zangado, com raiva, para ele nada é bom. Cuidado! Talvez esse culto aqui não seja para quem se desviou. Talvez esse culto aqui seja para mim e para você. Cuidado! Perdidos na casa do Pai. Diga comigo, não importa. Os irmãos ficam sérios, né? Quando eu grito, não vou gritar mais não, viu? Fica tudo com regalado para mim. Diga, não importa a crise. O que importa é que eu estou em Cristo. Se você puder, por gentileza, com carinho, se você puder. Se você não puder, continua não podendo. Mas se você é inteligente, que eu sei que é, sei que você é. Os irmãos da Ebenezer é demais. Gente boa. Olhe para o seu irmão e diga assim: cuidado com a crise. Ela pode revelar o pior que há em ti. A crise pode revelar o pior de nós. Quer ver? Você acha que não tem gente aqui que disse assim: hoje é o meu último culto, não aguento mais essa igreja.
Igreja fria. Você sabia que tem gente que me perguntaram se eu estava me congregando aqui mesmo? Porque a visão das pessoas lá fora é que essa igreja é uma igreja fria. Eu não sei porquê. Porque sinônimo de gritaria, euforia, como às vezes eu faço aqui, irmão, se você me vê pulando, baixando, gritando, correndo na igreja, é porque eu estou espritado pelo Espírito Santo. Eu estou cheio. Aí como eu sou pequeno, enche rápido. Se eu não correr, eu vou explodir. Em contrapartida, o que tem de gente, né, que olha para a gente, acha que, irmãos, isso não é meninice. Mas isso não caracteriza quem eu sou. Porque o que vale não é esses gritos, esses pulos, euforia, gritaria. Não, irmãos. Pastor Antônio podia chamar aqui, quem é agora na atualidade, que está quebrando tudo no Brasil? Quem é que está quebrando tudo? Quem é agora na atualidade? Quem é o pregador? Diga o nome não, porque está sendo transmitido pelo YouTube. Mas quem é? Você sabe quem está aí, né, explodindo. É aquele que revela o CPF. Irmãos, é muito fácil fazer esse tipo de movimento na igreja. Mas só porque a igreja para ouvir o que o pregador está falando, para depois glorificar, não caracteriza que você é frio, calculista, sabe? Só caracteriza que você é um crente consciente, que participa de escola bíblica, que participa do seminário, não, escola também não. Cuidado, irmão, cuidado, para a gente não taxar movimento, porque nem todo movimento é de Deus, nem todo grito também é de Deus. Agora, ninguém tem o poder e o dispositivo dado por Deus para taxar o que é de Deus e o que não é. Sabe o que está faltando no nosso meio? É discernimento espiritual. É isso que está faltando no nosso meio. Segundo lugar, eu amo o relógio. Suas decisões em tempo de crise pode mexer com aqueles que convivem com você. Quem? Sua mãe, seu pai, seus irmãos, sua família. Lucas capítulo 15, versículo 20. O texto diz assim, ó. Coloca aí para os irmãos verem. Lucas 15, verso 20. E levantou-se, foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, e é aí que eu quero chegar, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e beijou. Queridos, isso aqui, no contexto original do grego, viu, dá a ideia de que o seu pai, escute isso, todos os dias, estava na cerca da entrada da porta da casa. Todos os dias ele estava esperando o seu filho chegar. A palavra viu de longe, em outras traduções, dá a ideia, remete à ideia de que o pai estava todos os dias esperando, senão ele não tinha vindo. Até porque o que levou o pai do filho pródigo a reconhecer o seu filho, que ainda estava vindo de longe. Isto significa que todos os dias ele chegava na beira do curral. É o novo, pastor Ezra, a beira do curral. A gente que é do interior, né? Na beira do curral. Cruzava os braços.
E ele dizia assim: aonde está o meu filho? O que ele está fazendo agora? Ele estava na entrada da casa esperando seu filho todos os dias. E por que ele estava fazendo isso? Porque ele muito o amava. Filhos que estão aqui, assim diz o Senhor para você: não questione o amor dos seus pais. Filhos que estão aqui, não duvide o quanto a sua mãe e o seu pai lhe ama, tem amor por você. Você que nesta semana abriu a sua boca e disse: quão infeliz eu sou por ter nascido nesta casa, por ter esta mulher como minha mãe, por ter este homem como meu pai. Não abra sua boca para deixar com que o maligno mexa com os teus sentimentos. Porque se você nasceu nessa casa, significa dizer que era para você ter nascido aí, que era para você estar aí. Você é peça fundamental. E é isso que o diabo quer fazer na cabeça de muitos jovens. Assim diz o Senhor. Não sou eu, é o Senhor. O diabo está querendo fazer com que você duvide do amor que o seu pai e a sua mãe têm para com você. É mentira de Satanás que o teu pai e a tua mãe não te ama. Você só está passando por momentos difíceis. Vai passar. Por isso o Espírito de Deus me faz extrair a lição deste moço, filho pródigo. Ele não teve cuidado de tomar a decisão. Aliás, ele tomou a decisão errada. E o que foi que aconteceu? Ele foi embora. E a Bíblia diz que quando ele foi embora, ele levou tudo o que lhe era de direito. Os irmãos conhecem a história. Em uma terra distante, longe. A Bíblia não diz, mas é o próprio irmão mais velho que diz: esse teu filho, que não é meu irmão, embora seja, ele gastou tudo o que tu deu para ele com meretrizes, com mulheres da vida. Ou seja, o irmão está dizendo, ele não valorizou aquilo que tu deu, que o Senhor deu. Quem está dizendo é o irmão mais velho. Ele gastou tudo quanto tinha, vivendo dissolutamente, ou seja, vivendo a sua própria revelia, tomando as próprias decisões, sendo o bichão, o bambambam. E enquanto ele estava com dinheiro, ele estava rodeado de amigos, mas o dinheiro se acabou. E o filho do papai, meninão, bobão, gastou tudo quanto tinha, tudo que lhe era de direito, dava para ele refazer a vida, mas ele viveu as noitadas, viveu o que tinha para viver, o que não vivia na casa do pai, fez tudo o que tinha que fazer, gastou tudo quanto tinha, e o texto diz, conforme o presbítero André leu aqui, que ele estava ao ponto de cuidar de porcos, e ele desejava se alimentar com o alimento dos porcos. Olha aí o contraste, olha aí a contradição, olha aí o paralelo, olha aí a situação deste rapaz de príncipe, que tinha tudo, agora estava pastoreando porcos, estava cuidando porcos, e ainda queria se alimentar daquilo que os porcos comiam, por causa de uma decisão.
E a psicologia diz, e a missionária Alessandra está aqui para atestar que é verdade, que uma decisão que você toma, uma só, pode mudar o percurso da tua vida por pelo menos 5 a 10 anos. Uma decisão. E a minha pergunta esta noite é: será que o Espírito Santo está falando com alguém aqui nesta noite? Será? Será? Será que o Espírito Santo está falando com alguém? Será que isso aqui é para você? Eu tenho certeza que sim. Agora, como devemos decidir? Como devemos decidir? Primeiro, devemos decidir. No momento de crise, as nossas decisões devem ser tomadas Deus como centro da nossa vontade. Ou seja, é Deus que precisa tomar o devido controle das nossas vidas. Precisamos estar debaixo do controle de Deus. Precisamos tomar as nossas decisões debaixo da vontade de Deus. Precisamos decidir em Deus. Precisamos tomar as decisões em Deus. Precisamos perguntar a vontade de Deus. Precisamos entender que Deus precisa decidir por nós. Por isso que há uma discussão na classe teológica se temos livre-arbítrio ou não. Eu achei que tínhamos. Alguns acham que temos, outros acham que não. Eu prefiro não ter livre-arbítrio. Vou dizer por quê. Eu prefiro que Deus controle absolutamente as minhas decisões. E eu sei que a vontade dEle, como disse o apóstolo Paulo, é boa, agradável e perfeita. Por isso, eu prefiro que Deus tome a direção e o controle da minha vida, porque as decisões dEle é melhor. Agora, se você quiser ter o livre-arbítrio, fique à vontade. Mateus capítulo de número 6, versículo de número 10. Diz assim: venha o teu reino, seja feito a tua vontade. Os irmãos podem dizer isso? Venha, seja feito. Você pode dizer isso? Venha, seja feito. Peraí. Seja feita a tua vontade. Seja feito a vontade de Deus. Seja feito a vontade de Deus. É difícil ou não é? É difícil ou não é? Os irmãos querem que a vontade de Deus seja feita? Querem? Quer? E se Deus permitir um câncer? Pensa. Vou perguntar de novo. Os irmãos querem que a vontade de Deus seja feita? E se Deus matar os nossos filhos? Ou a gente está lendo a Bíblia de forma errada? Os irmãos, vou perguntar de novo. Os irmãos querem que a vontade... Irmãos, essa pregação é pesada. Eu concordo com você. É pesada. Mas eu pergunto, vocês querem que a vontade de Deus seja feita? Sim ou não?
como entender que a vontade de Deus foi feita em Jesus, quando o profeta Isaías diz, e ele se agradou em moê-lo na cruz. Vou perguntar de novo. Eu sei que eu estou sendo chato, mas pregar a Bíblia como ela é chato mesmo. Provavelmente, se eu tivesse dizendo que estava vendo anjo, porta aberta, chave de carro, de casa, e os irmãos estavam voando, né? Ou então dizendo receba, irmão. Ou então revelando o CPF. Quantos aqui querem que a vontade de Deus seja feita? Então aceite o que Jesus está dizendo. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Pergunta para o irmão, pergunta. Eu sei que os irmãos aqui da frente vai fazer também. Pergunta para o teu irmão, pergunta. Você quer fazer a vontade de Deus? Pergunta, irmão. Você quer fazer a vontade de Deus? Então pega a tua cruz e segue a Jesus. É difícil. Como devemos decidir? Deus precisa tomar o controle das nossas vidas. Sabe qual é o problema da gente? É que a gente acha que veio para o culto de domingo e Deus está satisfeito com a gente. Sabe qual é o problema da gente? A gente acha que vem para todos os cultos e Deus está satisfeito com a gente. Só isso não. Irmão, pegar a Bíblia, se arrumar, vir para a igreja, sentar no banco, é muito fácil. Com todo respeito, quando eu vinha para cá, com todo respeito, a missa estava lotada. Mas não é só isso. Viver com Deus e decidir em Deus é deixar Deus tomar o controle da nossa história. É quando o culto acaba e quando terminar os holofotes, quando não tiver mais microfone, quando não tiver mais aleluia, quando não tiver mais glória a Deus, quando os olhos do pastor não tiver sobre nós, quando fechar as luzes, que acabar o culto, eu quero ver se a vontade de Deus vai ser feita. É quando você chegar lá fora. É lá. Queridos, eu não ia nem pregar isso aqui, mas o Espírito Santo disse assim: prega. Quantos aqui lembram de José? Quantos aqui lembram do Zezinho da Bíblia? Quantos aqui lembram do Zezinho? Aquele que foi vendido pelos seus irmãos. Lembra do Zezinho? Lembra? Aquele que foi injustiçado, que foi colocado dentro de uma cisterna. Lembra do Zezinho? Não é aquele filme que passou na Record, não, que o menino gritava, chorava: meus irmãos, me ajude. É o Zezinho da Bíblia. Lembra?
Aquele que os seus irmãos venderam para a carruagem dos ismaelitas que ia para o Egito. E lá no Egito ele foi vendido como escravo. Aquele, eu estou falando do Zezinho que foi para a casa de Potifar. Lembra do Zezinho? Lembra? Lá na casa de Potifar, o Zezinho foi tentado pela pomba gira. A mulher de Potifar era uma pomba gira que olhava para um menino. O menino tinha os seus bíceps bonitos. O Zezinho provavelmente era bonito, mas a beleza não estava no seu corpo. A beleza do Zezinho, do José, era que ele temia ao seu Deus. E eu acho lindo a história de José, porque por 3 vezes, enquanto está sendo contado a história de José, o escritor, que é Moisés, vai dizer: e Deus era com José, e Deus era com José, e Deus era com José. O segredo de José era esse: é que José, mesmo no Egito, quando os olhos de Jacó não estavam sobre ele, quando seus irmãos não estavam perto, quando ele tinha tudo para ser revoltado, ele não tinha nem igreja para ir, como você está tendo agora, mas ele decidiu ser fiel a Deus lá fora. Aleluia. Diga para o seu irmão: vale a pena ser fiel a Deus lá fora. Diga: não seja somente fiel a Deus aqui, assentado neste banco com ar-condicionado. Seja fiel a Deus lá fora. Segundo lugar, para mim terminar. Aprenda a ter decisões segundo a palavra de Deus. Eu vou repetir. Aprenda a ter decisões segundo a palavra de Deus. Pois a Bíblia não esconde os erros das pessoas que existem nelas. Deus disse para Josué: não se aparta da tua boca o livro desta lei, medita nela de dia e de noite, de dia e de noite. Sabe o que é que Deus está dizendo para Josué? Quando você abrir os teus olhos no primeiro dia da manhã, medita na lei. Quando você querer fechar os olhos para dormir, medita na minha lei e faça tudo quanto nela está escrito. Olhe para ela, não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Quantos aqui trouxeram a palavra, a Bíblia? Levante. Levante a palavra de Deus, levante a palavra de Deus. Eu lembro de um louvor muito antigo que dizia assim: sei que esta palavra é verdadeira, por isso espera a vida inteira. Não vos conformeis com esta era, em Deus espera, em Deus espera. Além do horizonte colorido, sei que é um lugar bem sossegado, onde a dor e a alegria, onde o amor e a alegria sempre andam de braços dados. Desperta, oh amiga, enquanto é tempo, os céus como cortinas se abrirão, veremos Jesus Cristo face a face, em glória todos salvos subirão. Sei que esta palavra é verdadeira, por isso espera a vida inteira. Não vos conformeis com esta era, por isso espera, em Deus espera. Como nós devemos decidir, pautar as nossas decisões através da palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela como martelo que esmiuça a
mantenha. Porque devemos pautar as nossas decisões debaixo da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é como água que sacia a nossa sede. Porque devemos pautar as nossas decisões na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Pode passar os céus e a terra, mas a palavra de Deus, ela permanece. Porque devemos pautar as nossas decisões na palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus, disse o salmista, é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Porque devemos pautar a palavra de Deus, aleluia, as nossas decisões na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, conforme disse Jesus, eu te peço que os mantenha colado no seu coração, na sua mente, a tua palavra. Porque devemos pautar as nossas decisões na palavra de Deus. Porque o autor aos Hebreus disse: a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que espada afiada de 2 gumes. Ela penetra fazendo divisões entre juntas e medulas, é apta para discernir as intenções e os pensamentos do coração. Palavra de Deus. Quantos trouxeram a palavra? Aleluia. Eu quero que você fique de pé, se for possível. Palavra de Deus. Palavra de Deus. O obreiro Juan, permita citar o seu nome, essa semana citou algo de bastante relevância no grupo dos obreiros. E eu até pautei e parabenizei o nosso pastor. Porque nesta igreja, ela só está de pé por causa da palavra. A palavra. Às vezes, nós negligenciamos ela. Quando não estamos na escola bíblica, quando não aproveitamos os simpósios teológicos, quando deixamos ela. Mas, queridos, não é vergonhoso? Você não acha vergonhoso? Quando um TJ, com todo respeito, bate na tua porta e te dá uma pisa de Bíblia, você não tem vergonha, não? Tem vergonha, não? A partir de hoje, coloque o desejo no seu coração de ler a Bíblia toda. Passe do Gênesis, porque geralmente a gente só lê o Gênesis e a gente passa o ano todo do Gênesis. Mas além do Gênesis tem o Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes e Ruth. Tem 66 livros. Ame isso aqui. Só isso aqui vai dar um rumo para a nossa vida. Palavra de Deus. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. 7 horas. Coloque a mão no seu coração. Eu quero orar por você. Pai, eu quero te amar. Eu quero tocar o teu coração. Senhor, nós não somos nada sem ti. Precisamos do Senhor. Pai, sem ti nós não somos nada. Senhor, traz de volta no nosso coração aquela paixão que tínhamos quando estávamos nos primeiros passos. Queremos voltar ao primeiro amor, às primeiras obras, às nossas primeiras ações. Arde em nosso coração
aquela paixão que tínhamos por ti.